Sometimes all we need is a plan. It doesn't always have to be a good plan, but close your eyes and ride. Seis da manhã, direção ao aeroporto do Porto. Aeroporto do Porto em direção a Barcelona. Cheguei a Barcelona e agora apanhar mais um avião para Alicante. Alicante, já não falta tudo, agora vou de carro até Benidorm. Bem, entretanto cheguei a Benidorm e claro que não podia deixar de ser, estou com uma sede tramada depois de 7 horas de viagem. Já cheguei e eu não vos vou chatear muito com esta temática de vos mostrar o espaço, mas deixe-vos ficar aqui. Isto porque é que eu estou a despachar? Porque isto é o primeiro dia de viagem só, são 4 da tarde, demorei 7 horas a chegar aqui a Benidorm. O que é que eu vou fazer? Vou-me enterrar no bar e depois amanhã mostro-vos o que tenho para vos mostrar, ok? Só se vir assim coisas espetacularmente espetaculares agora à noite, mas se calhar não, ok? Years. I've been with the brand for almost 10. It's been quite the journey here with Indian Motorcycle. Super excited to be a part of it.
It's a big year for us, obviously. 125 years of Indian motorcycle. Welcome, everyone. So good to see everyone here. Everyone made it in the windy airplanes, I guess, that came in. Even Joanna made it, finally, from Poland. You're here. That's awesome. Now we can start. Eu não sei se vai ser possível andar de moto, porque vocês não têm noção, está um tornado de todo o tamanho. Hoje é o dia seguinte ao início que vocês viram, que eu não tinha interesse nenhum. Hoje é o dia. E porquê que é o dia? Porque eu vou-vos apresentar a moto e também vou andar nela se o vento passar. É que está mesmo uma cena de todo o tamanho. Não fico fixe com o microfone na mão? Alô, alô. Este é o primeiro grupo que vai tentar arrancar, a ver se chegam ao fim do parque sem cair, e eu vou no segundo grupo. Porquê? Porque estão as pessoas bonitas. O meu nome é Pedro Gomes e bem-vindos ao canal Biker Life Portugal. E o que é que nós temos aqui, meus amigos? É verdade, a Indian Motorcycle faz 125 anos. E que melhor maneira de comemorar esse aniversário se não apresentar este modelo icónico. Temos um revivalismo dos anos 40 com a Indian Chief Vintage. Olhem lá que coisa bonita, meus amigos. Que coisa espetacular. Temos aqui o motor Thunderstroke 116 V-Twin, este sim arrefecido a ar. E qual é a cilindrada deste mauzão? 1890 centímetros cúbicos. Falamos num binário de 156 Nm, com binário máximo de 3.300 Nm. Isto tudo quer dizer o quê? Que tem uma forte resposta em baixas. Puxamos o acelerador e ela anda. Este depósito leva 15,1 litros. Combustível suficiente para vocês poderem rolar pela estrada aberta. Todos vocês perguntam quanto é que ela pesa. É levezinha, pesa só 327 quilos. Muitos de vocês estão a dizer, ei, que moto pesada. E eu pergunto-vos, vocês vão carregar com ela às costas? Não. Então é uma moto leve. Porquê? Porque eu é que sei. Eu já fiz o test drive à moto. Desta vez rolei primeiro com ela antes de vos falar dela. Ela vem em duas cores, neste vermelho e no preto. Eu, como sabia que vos ia apresentar a moto em vermelho, rolei com a moto em preto, mas, contudo, gosto mais desta cor porque faz aqui um contraste muito bonito entre o lettering preto, o depósito em vermelho e depois todas estas partes em preto brilhante, preto mate, e depois estas partes de cima em cinza. Forquilha telescópica de 132 mm. Amortecedores duplos de 75 mm reguláveis. Discos flutuantes de 298 mm com pinças de 4 êmbolos. Atrás também disco flutuante de 298 mm, mas este apenas com 2 êmbolos de travagem. Pneu na frente de 130 e atrás de 150. Logicamente, escape duplo com o catalisador montado no coletor. O comprimento total, 2,441 m. Como podem ver, é bastante comprida. E quanto é que é a altura do banco ao chão? 68,6 centímetros. E isto quer dizer o quê? Se fores perna curta, possivelmente vais conseguir andar bem nesta moto sem medo de a deixar cair. E uma destas características que distingue esta moto das outras é este banco flutuante. Mas vocês conseguem, através de um kit, colocar mais um lugar na moto. Mas este desenho deste banco está qualquer coisa de espetacular. Logicamente que esta moto vem equipada com velocímetro, teria que vir sempre, não é? Um tacómetro, um odómetro, logicamente com indicador de nível de combustível, bússola, temperatura ambiente, indicador da mudança engrenada e tudo mais que vocês conseguem imaginar. Eu, quando vos mostrar aí a parte do teste da moto, vou-vos falar aqui dos menus para não perdermos grande tempo com isto. Se calhar vocês estavam, como eu, preocupados como é que seria a postura de condução nesta moto, porque à primeira vista e pelas imagens que tínhamos visto na internet, pareceria uma moto bastante pequena, mas digo-vos, meus amigos, que eu andei nela e isto é super divertido. Vocês, como podem ver, eu sou grandalhão, eu tenho 1,94 m e como podem ver, os meus pés
e a minha posição de condução é simplesmente genial. Pá, mesmo o desenho do guiador, mesmo para quem gosta de motas old school, e para mim as características principais desta moto, além da cor e tudo mais, é o desenho do quadro a acompanhar aqui o amortecedor, esta parte de cima do motor que fica espetacular, se ter refrigerado a ar, porque já não existem muitas destas, o desenho dos guarda-lamas, e o que é que torna estes guarda-lamas diferentes dos outros? Além do seu desenho, tem a vantagem de ser em chapa e são numa única peça. Isto foi prensado, isto é numa única peça. E este vermelho, porque é que é um vermelho especial? Porque foi um vermelho que foi descontinuado da Indian, não se sabe muito o que é que se passou, mas com este modelo vintage voltou a renascer das cinzas este vermelho, que eu fico sem perceber porque é que realmente ele deixou de estar na paleta de cor das motas. Como vocês podem ver, pá, é um vermelho simplesmente espetacular. Quem puder ver a moto num concessionário, pá, vale muito a pena. A cabeça do índio acende, uma coisa bonita. Pá, pois todo este desenho, toda esta continuidade de linhas, todas estas curvas aqui que estão pensadas aqui ao ínfimo pormenor. Não vos vou amassar mais, vamos passar aí para o teste da estrada para vocês verem e, entretanto, vamos falando. Ora bem, meus amigos, parece que me cabe andar na preta, não faz mal, porque eu também não sou racista, tanto monto uma moto branca como uma moto preta. Vamos lá ver como é que isto se comporta para eu dar aqui as minhas impressões aqui desta bela motorizada. E aqui temos o grupo que vai rolar comigo, que são os grupos dos gajos mais feios de todo. Que grandes chonés. Fiz aqui um bocado de autoestrada, pronto, opa, isto é aerodinâmica, é o que é uma moto sem proteção qualquer na frente, e como vocês sabem eu estou habituado à Indian Challenger com uma proteção simplesmente brutal. Olha lá a paisagem disto. Agora estamos a iniciar uma estradinha de montanha para testarmos estas belas suspensões e o ângulo de inclinação. Para já, como está a parecer o banco bastante confortável e a moto é bastante proporcional para o meu tamanho. Eu não tenho notado aqui grande dificuldade na sua condução. Agora, eu se calhar vou desligar a câmera e vou mais curtir estas curvinhas, pois realmente esta moto é super divertida de se conduzir. Estas paisagens são brutais. Eu podíamos falar aqui dos botões e dessas cenas, mas não vou falar. Vocês já sabem, tem botões. Olha, mas isto é super divertido de se conduzir. Ora bem, primeiras impressões, como eu vos tinha dito já na moto, pá, super divertida, fácil de curvar, tem uma boa suspensão. O banco para mim acho que deveria estar um bocadinho mais atrás, como eu sou comprido, estou muito sentado aqui nesta beira, devia estar um bocadinho mais para trás, 2 ou 3 centímetros, mas o banco é confortável e depois a estética dela é muito bonita. Já estou na dúvida se entre a vermelha ou se a preta, estou mesmo na dúvida. Pá, as jantes são de raio, pá, aqueles guarda-lamas bem desenhados, uma coisa aqui muito bonita. Eu gosto mesmo da moto. Fogo. De partida, para a bela da fotografia. Agora tenho que fazer de conta que estou a dar grande gás, com o joelho quase no chão e a bater com o capacete. Vamos ver se eu consigo fazer isso. Está tão engraçado.
Eu estou a olhar para ali, para as Indians, as vermelhas, com o sol a dar-lhes, meu, aquele vermelho e aquele preto, não, definitivamente a minha preferida é aquela cor. Olhem que bonita, meu, mesmo bonita, fogo. O display que é que nós temos aqui é sensível à luva, temos o conta quilómetros, com os quilómetros percorridos, o odómetro, a mudança colocada, o combustível, o conta rotações, aqui as horas e também dá a indicação se o cilindro de trás está desligado ou não. Aqui temos uma pequena bússola, aqui temos a capacidade do depósito, a carga da bateria, aqui o consumo aos 100, depois aqui todo o resumo da viagem e aqui a bússola. Claro que tudo isto é programável, vocês podem ver, tudo isto é programável neste sentido, posso escolher tudo. Se tiverem o vosso telemóvel emparelhado, conseguem sacar uma música e aqui a mesma coisa. Eu não tenho nada emparelhado porque sou pobre, não tenho telemóvel. Aqui neste menu Tour, Standard e Sport, para darem mais gás ou menos gás, claro que isto só tem a ver com a sensibilidade do vosso acelerador. E aqui controlar a luminosidade aqui do display. E assim continuamos o nosso belo passeio para testar como deve ser. Pá, realmente isto está muito bem organizado, porque e só assim testando nestas condições todas é que nos conseguimos aperceber o que é que temos aqui. Olhem lá esta zona, que bonita! Que zona bonita, meu, fogo! E as meninas lá na frente a dar-me uma abada e eu a ficar para trás. Vocês desta vez não estão a ver a minha cara, porque foi obrigatório usar capacete fechado, mas também para verem esta cara não vale a pena. Olha que bonito, fogo! Eu tenho que ficar num dos passeios, esqueçam. Que zona bonita, meu, que zona bonita. Estamos aqui a atravessar uma pequena vila e com isto vou fazer aqui o fecho, não do vídeo, meus amigos, mas do passeio, que já devemos estar quase a terminar. Porquê? Porque eu estou cheio de fome e quando eu estou cheio de fome temos que parar, porque isto não pode ser. Vamos agora em direção ao hotel para comer qualquer coisa e entretanto de tarde eu já vos digo alguma coisa. Pelos vistos vocês já viram a minha prestação na estrada, que foi miserável, mas qual é a minha opinião final acerca desta moto? Ela em Portugal está a custar, ou está marcada 20 mil e qualquer coisa, 20 ponto qualquer coisa, com a documentação irá para os 21 mil. A pergunta que se faz é se ela vale esse valor. Meus amigos, tenho-vos a dizer que temos aqui um modelo diferente de todos os outros que a Indian já fez, pelo seu desenho e as suas características, mas eu acho que só pelo desenho dela, pá, vale bem, é uma moto simplesmente espetacular. Conduzi em autoestrada, conduzi em serra, conduzi em piso menos regular, mas não consegui pôr esta na terra. Eventualmente, quando o concessionário tiver a moto, possivelmente farei um todo-terreno com ela. Pá, simplesmente adorei, o banco é super confortável, a suspensão de trás é top mesmo, pá, adorei. Não tenho muito mais a dizer desta moto, a não ser, pá, experimentem, quando ela estiver a teste, experimentem, porque tenho aqui um brinquedo bastante engraçado. E antes de me despedir de vocês, gostaria de deixar ficar aqui um grande, mas um grande, gigantesco obrigado à Indian Motorcycle, nomeadamente à Indian Espanha, à Indian Portugal e nunca esquecendo o meu concessionário de coração, Motostrada. Um grande abraço aí ao Álvaro, pá, por este convite e por a possibilidade de poder experimentar esta verdadeira máquina. Por isso, estou aberto a mais convites como estes. Vocês estão aqui no meu coração. Mais uma vez,
agradecer à Indian por esta gentileza que teve para comigo e já sabem, aquele beijo à prima, nunca se esqueçam de fazerem por ser felizes, porque como vocês conseguem ver, eu já estou a tratar da minha felicidade e salvo erro, será vermelha e preta. Até para a semana.